Meu irmão amado, meu irmão querido, para ser sincero, eu estava já desanimado de gravar hoje, né? Saí cedo com a missionária ao hospital, chegamos agora há pouco, já são aqui 14 horas e 25 minutos, mas como havia preparado, né, um rascunho sobre a liturgia de hoje, a nossa primeira leitura é a segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 11. E o Evangelho Mateus, capítulo 6, do 1 ao 6 e do 16 ao 18. E de início, esta liturgia já diz para nós alguma coisa sobre a caridade. Não esqueçamos que já estamos no tempo comum. A liturgia de hoje fala-nos um pouco sobre a esmola. E quando a gente fala dessa caridade, dessa oferta, dessa esmola, logo a gente pensa em quaresma. Vez por outra digo isso, a quaresma não restringe-se àqueles 40 dias antes da Páscoa. A quaresma, ela deve ser vivida a cada dia do ano. Como Pentecostes não resume-se aos 50 dias após a Páscoa. Então, mesmo aqui no tempo comum, estamos hoje diante de um tema quaresmal. O tempo comum é o meu tempo, é o seu, é o nosso tempo, é o tempo da igreja. Então, a igreja, ela não pode esperar apenas para o período litúrgico quaresmal para agir, para ajudar os que necessitam. São Paulo, ele inicia a sua carta dizendo, este texto, né, a perícope em questão, do capítulo 9, do 6 ao 11, quem pouco semeia, também pouco colherá. Ou seja, São Paulo, ele aponta razões para que a igreja de Corinto seja generosa com a igreja de Jerusalém. Embora seja, depois leia o texto todo, um texto lindo, belíssimo, belíssimo. É um texto, inclusive, que serve para tirarmos certos paradigmas, certos paradoxos da vida cristã. Ninguém vai para o céu porque é pobre, ninguém vai para o inferno porque é rico. Esse texto é um texto muito esclarecedor para todos nós. Paulo, ele aponta razões para que a igreja de Corinto seja generosa com a igreja de Jerusalém. Vejamos, a igreja de Corinto, a igreja da Macedônia, são filiais da matriz de Jerusalém. Então, nesse texto, ele está apontando as razões por que aqueles irmãos da região da Macedônia, lá de Corinto, pudessem ser generosos para com aquela igreja-mãe que estava em dificuldade. Agora, embora essa doação, essa oferta, seja uma obrigação decorrente da fé cristã, São Paulo quer que essa oferta ela seja uma oferta humana, que tenha calor, que tenha ardor, que tenha sentimento e, sobretudo, livre. Repito-me, embora aquela oferta fosse e seja
uma obrigação cristã, São Paulo não queria que aqueles benfeitores, que aquela igreja de Corinto, que a igreja da Macedônia, fossem coagidos. Não, ele queria que a liberalidade estivesse estabelecida. Porque somente quando a oferta ela entra na liberalidade, ela entra na alegria do coração, é que ela se torna liturgia, ou seja, serviço para o povo. Liturgia, orgia, não é orgia. Orgia é isto, é serviço para o povo. Eu preciso doar com alegria, eu preciso ter a consciência que Deus me deu. Dar é uma graça de Deus, ofertar é uma graça de Deus, para que eu possa ajudar alguém que está precisando, que está com necessidades. Então, quando reconheço que aquilo que vou dar é uma graça de Deus que passou pela minha vida, estou sendo um canal de Deus, então eu sou generoso e a minha generosidade, ela é feita com alegria. Ela não é feita de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu não dou qualquer coisa, eu ignoro o recebedor. Não. A oferta, ela vai impregnada das auras do doador. Isto é extremamente sério. Eu preciso fazer da minha oferta uma liturgia, uma orgia, um trabalho para o povo. É por isso que nas nossas missas, nas celebrações, nós temos uma liturgia. É um serviço para o povo. E este serviço para o povo deve ser feito da melhor maneira possível. Os cânticos precisam ser bem trabalhados. Não é chegar lá e falar, é para Deus. É exatamente por ser para Deus que ele merece o nosso melhor. É porque é para ele que vamos nos preparar, vamos ensaiar. A entrada, se a entrada exige a entrada com a Bíblia, como vai ser feito, quem vai levar, tudo tem que ser minimamente trabalhado. Liturgia, Deus é o maior liturgo, o maior e primeiro liturgo. Ele nos fez um serviço para nós. Ele criou tudo maravilhosamente, magnificamente, e deu para nós. Então não podemos dar menos para ele. Claro que por melhor que façamos, por melhor que seja a nossa orgia, o nosso trabalho para o povo, ele sempre estará aquém do agir de Deus, do que Deus fez para nós. Mas devemos fazer o nosso melhor. Então São Paulo está fazendo esta consideração. Ele quer que aquela oferta seja uma oferta alegre, espontânea, generosa, livre, não obstante. Ela faça parte da nossa experiência de fé, da nossa profissão de fé. O cristão que não tem o coração dilatado em relação ao outro, ainda que seja um ovo que ele tenha, ele pode partir ao meio. Como aquela pobre mulher lá do templo que ofereceu as 2 moedas, era tudo o que tinha. Bem, no Evangelho de São Mateus, Jesus vem dizer para nós: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens. Jesus está dizendo que é para fazermos boas obras. A fé e as obras, elas andam juntas. A oração e a ação, elas andam juntas. A norma de São Bento, ora et labora. Né? Então Jesus está dizendo, é necessário que os irmãos da Macedônia, que os irmãos de Corinto ajudem a igreja de Jerusalém. Porém, no entanto, todavia, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos, para serem aclamados. Quem assim quer fazer e quem assim faz,
já recebe aqui mesmo a sua glória, a sua recompensa. Ou seja, Jesus Cristo está ensinando o princípio da discrição, o princípio da interiorização. Eu não tenho por que bater sino, fazer ribombar os tambores, não tenho por que colocar os holofotes diante da minha doação, e muitas vezes, além de ser uma doação mínima, ainda quero humilhar o meu irmão. Se na verdade o reconhecesse como meu irmão, eu não humilharia. Se cresce na paternidade divina, o reconheceria como meu irmão. E reconhecer o outro como irmão significa não ridicularizá-lo, depreciá-lo, despersonalizá-lo, humilhá-lo. Jesus está dizendo: façam boas obras. Façam boas obras. Até porque as obras, elas nos acompanham. Mas guardai-vos de fazer essas boas obras diante dos homens. Então guardemos isto. Guardemos, consideremos que neste tempo comum estamos diante de um tema quaresmal. Jesus está dizendo-nos que o seu discípulo, o discípulo do Cristo, comporta-se diferente. Ele serve ao bem. Ele não é egoísta, mas ele é altruísta. A lei do bem está no seu coração. Ele tem a consciência que, por ser cristão, ele precisa deixar um rastro luminoso. A exemplo de Cristo, que andou nesta terra fazendo o bem. Deus é o sumo bem. O cristão, o discípulo, a discípula de Jesus Cristo, que não busca fazer o bem, dificilmente se configurará com Cristo. É necessário que as nossas boas obras digam quem somos. É necessário que deixemos aqui nesta terra um rastro humano. Precisamos, durante o tempo que aqui estamos e estivermos, deixar um rastro. Aqui morou, aqui passou, aqui conviveu conosco um ser humano. E, sobretudo, um ser humano que se dizia comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.